Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, dando aqui sequência ao nosso estudo de cálculos químicos, hoje a gente vai estudar as leis ponderais e fórmulas químicas. Tudo bem? É no século XVIII, pessoal, que ocorre, a primeira proposição de um modelo atômico, né? Dalton propõe o seu modelo aqui nesse século. Ainda é um modelo atômico simples e que está muito ligado à ideia de indivisibilidade do átomo, como os gregos pensavam, mas já é uma proposição de compreensão da matéria. Além disso, a gente também vai ter as bases para o estudo de estequiometria. E aqui, no caso, é compreender, né, as leis que relacionam uma reação química, que a gente chama leis das combinações químicas. E elas podem ser divididas em dois grupos. Primeiro, são as leis ponderais, né, que vão relacionar as massas dos participantes, e participantes aqui são reagentes e produtos, em uma reação química. E o segundo é a lei volumétrica. Só que agora ela não vai relacionar a massa, e sim ela vai relacionar os volumes, né, dos participantes de uma reação química, reagentes e produtos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar o estudo das leis ponderais, que eram as leis que relacionam as massas dos participantes de uma reação química, né? Reagentes e produtos. E as leis ponderais, elas são divididas em duas, né? Primeiro nós temos a lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Então vamos ler aqui qual foi o experimento proposto por Lavoisier. Então ele coloca em um frasco uma quantidade do metal mercúrio, que a gente representa como Hg, e aí ele fecha, né, esse sistema hermeticamente e depois determina a sua massa. O que seria então esse hermeticamente, um sistema hermeticamente fechado? É quando um sistema ele não troca nem matéria e nem calor com as vizinhanças. Tudo bem? A gente também fala, né, um sinônimo é sistema isolado. Bom, continuando. A seguir, esse sistema fechado foi colocado em um forno de alta temperatura, né? Ele vai calcinar esse mercúrio. Após certo tempo, esse frasco foi pesado novamente, apresentando, ó, notem aqui o seguinte, apresentando a mesma massa. Porém, o mercúrio havia reagido com o gás oxigênio do ar contido no frasco, formando uma nova substância, o óxido de mercúrio 2. Aí a gente pode representar esse experimento através de uma equação química. Então, eu tenho o mercúrio ali sólido, de cor prata, reagindo com gás oxigênio, e aí eu formo o óxido de mercúrio, que é vermelho. Tudo bem? Entenderam como que é esse experimento de Lavoisier? Utilizando uma balança, Lavoisier foi capaz de repetir essa experiência diversas e diversas vezes, sempre determinando a massa dos reagentes e a massa dos produtos. E a partir desses dados experimentais, ele consegue concluir o seguinte, que a gente pode escrever, né, resumir na seguinte frase: em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Vejam, o que é um sistema fechado? Sistema fechado é onde eu posso ter troca de calor entre o sistema e a vizinhança, mas eu não posso ter a troca de matéria, né? O sistema e a vizinhança não trocam matéria. Pensem o seguinte, será que essa lei de Lavoisier ela seria válida em um sistema aberto? Lembrando que um sistema aberto eu tenho tanto troca de calor quanto de matéria. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma balança e nele eu tenho um papel e eu tenho um bombril, né, de mesma massa. Os dois pratos da balança estão na mesma altura. E eu queimo esse papel, né? O que vai acontecer? Quando eu queimo esse papel, sai uma substância gasosa, CO2. E o que acontece? A balança em que eu tinha um bombril, ela vai descer, porque agora ela é mais pesada do que a que tinha papel. Vejam, como o sistema é aberto, o gás ele se perde. Então, eu não estou conservando a massa. Perceberam? Então, toda vez que eu estou falando da lei de Lavoisier, o sistema tem que ser fechado, né? A massa só se conserva, né? A massa total dos reagentes só é igual à massa total dos produtos em um sistema fechado. Tudo bem? Tá claro a diferença entre um sistema fechado e um sistema aberto? Vejam agora que eu escrevi uma reação genérica para poder mostrar para vocês
a lei de Lavoisier ou a lei da conservação das massas. Eu coloquei aqui que os meus reagentes são A e B, né? Aí eu estou fazendo um aquecimento, lembra o triângulo delta? Significa aquecimento, formando C mais D, que são os meus produtos. Então eu tenho A mais B, C mais D. A mais B é o somatório da massa dos meus reagentes e C mais D é o somatório da massa dos meus produtos. Como a gente está num sistema fechado, sempre lembrando, tem que ser um sistema fechado, eu tenho aqui o somatório da massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E como que eu posso escrever isso? A massa de A mais a massa de B é igual à soma da massa de C mais a massa de D. Tá claro? Tranquilo? Como exemplo, eu coloquei para vocês a reação de combustão do gás metano, né? CH4 mais gás oxigênio, dando dióxido de carbono CO2 mais água. Notem o seguinte, que eu coloquei 16 gramas de metano para reagir com 64 gramas de oxigênio. Somando 64 mais 16, eu tenho 80. Então, é essa a massa que eu tenho de reagentes. Quanto que eu formei? Eu formei 44 gramas de dióxido de carbono e 36 gramas de água. Somando, também dá 80. Perceberam que aqui a conservação das massas é respeitado? Porque a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou seja, isso aqui foi uma reação feita em sistema fechado, em que a massa é conservada. Mas houve uma transformação química porque os produtos CO2 mais água é diferente dos reagentes. Gás metano, CH4 mais gás oxigênio, O2. Tudo bem? Tá claro? E aí nós podemos enunciar a lei de Lavoisier através da frase, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Primeiro, só cuidado que não é Lavoisier quem cria essa frase, né, para enunciar a sua lei, foi outra pessoa que enunciou, mas essa frase ela é interessante porque ela ajuda você a entender a lei de Lavoisier de conservação de massa, tudo bem? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antes eu tinha o reagente A e B, né, os reagentes A e B, e aí eles se transformaram em C e D, e a massa é conservada, né, nessa transformação, caso o sistema seja fechado. Tudo bem? Beleza? A segunda lei ponderal que nós iremos estudar é a lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Tudo bem? Então vejam o seguinte, Proust observou experimentalmente que a composição elementar e as propriedades de uma substância pura são sempre as mesmas, independentemente da reação química que eu realizei para produzi-la. Veja, vamos pensar que eu produzi uma molécula de água de 3 maneiras diferentes. A, B e C. Independentemente se eu produzir a água pelo método A, pelo método B ou pelo método C, as suas propriedades serão idênticas. Tudo bem? Então, ó, vejam aqui que eu coloquei uma tabela para vocês e eu vou fazer a reação de síntese da água. Lembram-se de química inorgânica? Era um tipo de reação, né? Reação de síntese, onde eu tenho dois reagentes formando apenas um único produto. Então, olha o experimento 1. O experimento 1, quais são as massas que eu utilizei? Eu utilizei 2 gramas de gás hidrogênio mais 16 gramas de gás oxigênio. Quanto que eu produzi de água? 18 gramas. Vocês perceberam alguma coisa? A lei de Lavoisier aqui está sendo respeitada, perceberam? Ó, quanto que é 2 mais 16? 18. Então, a massa dos reagentes é 18. E a massa dos produtos? 18. Tudo bem? Então vejam que aqui na sua horizontal eu tenho a lei de Lavoisier sendo respeitada. Vamos ver se isso acontece também para o experimento 2 e para o experimento 3? Então, olha, no experimento 2 eu reajo 6 gramas de hidrogênio com 48 gramas de oxigênio, formando 54 gramas de água. Bom, quanto que é 6 mais 48? 54. Então, a massa dos reagentes é igual a 54 gramas e a massa dos produtos é 54. Então, Lavoisier está sendo respeitado, né? A lei da conservação das massas. Por último, pessoal, vejam, eu tenho o quê? 10 gramas de gás hidrogênio reagindo com 80 gramas de gás oxigênio, formando 90 gramas de água.
Novamente, Lavoisier está sendo aqui respeitado. Por quê? 10 mais 80 é 90. Então, a massa dos reagentes é 90 e a massa dos produtos é 90 também. Perceberam que quando eu olho na horizontal, eu tenho a lei da conservação das massas. E agora, como que eu consigo provar, né, a lei das proporções definidas de Prost? Ó, vamos pegar aqui o experimento 1 e 2. Quanto que 6 é de 2, né? Quantas vezes maior 6 é do que 2? 3, né? Porque 2 vezes 3 é 6, ou seja, 6 é o triplo de 2. Será que essa proporção ela permanece também para os outros, né? Para o gás oxigênio e para a água? Veja, eu tripliquei a massa de gás hidrogênio. Eu saí de 2 e fui para 6. Qual que é o triplo de 16? 48. E qual que é o triplo de 18? 54. Perceberam aqui que a proporção ela é definida? Porque se eu tripliquei um dos reagentes, eu tenho que triplicar o outro reagente e também vai triplicar a massa do meu produto. Tudo bem? Agora, vamos olhar aqui os experimentos 1 e 3. A massa de hidrogênio quintuplicou, aumentou 5 vezes, porque 5 vezes 2 é 10. Será que também quintuplicou a massa de gás oxigênio? Sim, né? Porque 16 vezes 5 é quanto? 80. Tudo bem? E a massa de água, será que ela também quintuplicou? Quanto que é 18 vezes 5? 90. Então, perceberam que se eu pegar o experimento 1 e 2, eu estou triplicando as massas. Né? 2 vai para 6, 16 vai para 48 e 18 vai para 54. E agora, se eu pego os experimentos 1 e 3, as massas estão sendo quintuplicadas. 2 vai para 10, né? 16 para 80 e 18 para 90. Percebeu? Né? Tá tranquilo, pessoal? E lembra que na horizontal eu tenho a massa sendo conservada. Né? No experimento 1, a massa dos reagentes é 18, 2 mais 16, e a massa do produto também é 18. Para o experimento 2, eu tenho que a massa dos reagentes é 54, 6 mais 48, e a massa do produto é 54. E por último, no terceiro experimento, eu tenho que a massa dos reagentes é 90, 10 mais 80, e a massa do produto é 90. Belezinha? Bom, pessoal, a gente percebeu que quando a massa de um dos participantes lá da reação aumentava, a massa das demais substâncias também aumentavam. E vocês vão perceber que é sempre em uma proporção fixa. Então, vejam aqui, eu escrevi de uma maneira matemática. Ó, eu peguei ali o experimento 1 e fiz a razão entre a massa de hidrogênio e oxigênio. No experimento 1, a massa de hidrogênio é 2 e a massa de oxigênio é 16. Já no experimento 2, a massa de hidrogênio é 6 e a massa de oxigênio é 48. E no terceiro experimento, a massa de hidrogênio é 10 e a massa de oxigênio é 80. Se a gente fizer a razão aqui, sempre dividindo pelos menores números, vocês vão ver que essa razão sempre vai dar 1/8. Percebeu que não importa a massa que eu coloque de gás hidrogênio, gás oxigênio, sempre a proporção vai ser de 1/8? Tudo bem? Tá claro? Perceberam que essa proporção 1/8 ela é para o experimento 1, ela é válida para o experimento 2 e ela é válida para o experimento 3. Tudo bem? Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Que a massa do gás oxigênio que reage com o gás hidrogênio é sempre 8 vezes maior. Então, eu preciso de uma massa 8 vezes maior de gás oxigênio em relação à massa do gás hidrogênio. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Agora vamos calcular a proporção dos átomos de hidrogênio e oxigênio que eu tenho na molécula de água, né? Conforme os experimentos 1, 2, 3. Então, o primeiro caso, vamos fazer para o hidrogênio. Então, eu tenho aqui a massa de hidrogênio pela massa de água. No primeiro exemplo, eu tinha 2 gramas de gás hidrogênio e eu tinha 18 gramas de água. Aí depois a gente triplicou essas massas, então eu tenho 6 gramas de gás hidrogênio e 54 de água. E por último, eu tinha quintuplicado, né, o experimento 1 e 3, então eu tenho 10 gramas de gás hidrogênio por 90 gramas de água. Vejam que se eu dividir 2 por 18, 6 por 54, 10 por 90, vai dar 1 nono.
O que isso significa? Gente, significa que o hidrogênio ele apresenta 11,1% da massa da água. Ou seja, dos 18 gramas de água que eu tenho, 11,1 é referente à massa de hidrogênio. Tudo bem? Então, agora vamos fazer isso para o átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho a razão entre a massa de oxigênio e a massa de água. No experimento 1, eu tinha 16 gramas de gás oxigênio para 18 gramas de água. No segundo experimento, eu tinha 48 gramas de gás oxigênio para 54 gramas de água. E por último, eu tinha 80 gramas de oxigênio para 90 gramas de água. Se a gente dividir 16 por 18, até os menores números inteiros, dividir 48 por 54 e 80 por 90 vai dar quanto? 8 sobre 9, né? 8 nonos avos. Então, eu acho que é isso, né? Vai, 8 nonos. Então, notem o seguinte, que se você dividir 8 por 9, vai dar ali 0,889. Vai dar 88,9%. Se a gente juntar 11,1% mais 88,9% dá 100%. Então, da massa de água de 18 gramas, 88,9% é referente ao oxigênio, a massa de oxigênio. E o restante, né, 11,1%, é referente à massa de hidrogênio. Tá claro? Independentemente se eu tiver 36 gramas de água, assim por diante, né, dos 36%, dos 36 gramas de água, vocês verão que, fazendo aqui a conta, 32 gramas será de oxigênio. E o restante, gente, né, os 4 gramas restantes serão o quê? A massa de hidrogênio. Percebem? Sempre vai ser fixo. 1/9 da massa de água é referente ao hidrogênio. Desculpe. E 8/9 vai ser sempre referente à massa de oxigênio. Tudo bem? Tá claro isso? Essa proporção para a água é sempre fixa. É 1/9 de hidrogênio, 8/9 de oxigênio. Nós então podemos enunciar a lei de Proust através da seguinte frase: toda substância pura apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. E a gente viu, né, o exemplo da água. Qual que é a proporção fixa? 1/9 da massa de água é referente ao hidrogênio e 8/9 é referente à massa de oxigênio. Então, veja, não importa se eu tenho 18 gramas de água, 36 gramas de água ou 54. Em qualquer uma dessas três massas de água, 1/9 vai se referir à massa de hidrogênio e 8/9 vai se referir à massa de oxigênio. Tudo bem? Tá claro? Beleza? E com relação à lei volumétrica, pessoal, nós temos a lei de Gay-Lussac, né, que diz o seguinte: veja que ele fez um experimento em que ele reage gás hidrogênio e gás nitrogênio para formar o gás amônia. E aí a gente pode ver essa proporção de três maneiras. Eu posso ver com relação ao número de moléculas, então eu tenho 3 moléculas de gás hidrogênio, né, que está representado aqui em azul. Eu tenho uma molécula de gás nitrogênio, e aí eu tenho formando 2 moléculas de gás amônia. Perceberam que o número de moléculas não é igual, né? Eu tenho 4 moléculas nos reagentes e 2 moléculas no produto. Entretanto, o número de átomos se conserva, né? Porque eu tenho aqui, vamos contar primeiro nas moléculas azuis. Eu tenho 2, 4, 6 e eu tenho 2 átomos aqui de nitrogênio. Então, eu tenho 8 átomos nos reagentes e eu também tenho 8 átomos nos produtos, né? Eu tenho aqui 4 átomos em uma molécula de amônia e 4 átomos em outra molécula de amônia. Tudo bem? Então, o número de moléculas não foi conservado. Entretanto, o número de átomos é conservado. Beleza? Eu também posso escrever essa proporção em número de mols. Então, se eu tenho 3 moléculas, eu posso falar que eu tenho 3 mols de gás hidrogênio. Então, eu vou ter 1 mol de gás nitrogênio e eu terei 2 mol de gás amônia. E, por último, eu posso me referir como sendo volume. Eu tenho 3 volumes de hidrogênio que reagem com 1 volume de nitrogênio, que formam 2 volumes de gás amônia. Tudo bem? Perfeito? E a lei de Gay-Lussac, ela pode ser enunciada da seguinte maneira, né? Através da seguinte frase:
nas mesmas condições de pressão e temperatura, só nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos, né? Nós vimos isso no exemplo anterior, quando a gente estudou a reação ali gasosa entre os gases hidrogênio e nitrogênio, formando o gás amônia. Tudo bem? Nós encerramos então, pessoal, as leis ponderais e a lei volumétrica, e agora a gente vai focar nas fórmulas químicas, tudo bem? E a importância dela é que, quando a gente for efetuar os cálculos estequiométricos, que será na próxima aula, a gente deve conhecer a proporção entre os elementos que formam as substâncias diferentes. Por exemplo, que na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, tudo bem? Então, essas proporções elas são perceptíveis pelo conhecimento das fórmulas, né? Só que a gente vai ver que a gente tem algumas maneiras de representar essas fórmulas, né? Nós temos principalmente 3. A fórmula percentual em massa, a fórmula mínima, ou também conhecida como fórmula empírica, e também a fórmula molecular. Então, agora a gente vai estudar caso a caso as 3 fórmulas. Então, vamos começar pela fórmula percentual. Notem que o nome já dá um indício para você do que é essa fórmula. Ela vai indicar a porcentagem que você tem de cada átomo na sua molécula, tudo bem? E a gente faz isso, né, de calcular essa fórmula percentual a partir da fórmula molecular da substância. Então, ó, como exemplo, eu coloquei o metano. O metano tem a fórmula CH4. E aí a gente lembra né, da massa atômica, eu falei para vocês que a massa atômica do carbono era 12U e a massa do hidrogênio é 1U. E aí, a gente agora calcula a massa molecular do metano. Como eu tenho só um átomo de carbono, então vai ficar 12U vezes 1, 12U. E de hidrogênio, como eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então fica 4 vezes 1U, 4U. Se você somar tudo, 12 mais 4 dá 16. Então, vejam que a massa molecular do metano é 16U. E a partir da massa molecular, a gente consegue calcular a fórmula percentual. Vamos ver como? Nós fazemos, então, o cálculo da porcentagem separadamente, uma para o átomo de carbono e uma para o átomo de hidrogênio. Vamos começar pelo carbono. Vejam, qual que é a massa total? Qual que é o 100% do metano? A massa não é 16U? Então, eu vou dizer que 16U é a massa total, que representa 100%. Mas a massa de carbono é quanto? Só 12? Então, eu coloco 12 embaixo de 16, eu vou descobrir qual que é a sua porcentagem. Então, o x fica embaixo de 100%. Multiplicando em cruz, eu tenho que 12 multiplica 100 e 16 multiplica x. Então, dividindo agora aqui, multiplicando 12 por 100 e dividindo por 16 dá 75%. Ou seja, a porcentagem que eu tenho de carbono no metano é 75%. Eu não precisaria ter feito o cálculo do hidrogênio. Era só ter feito 100% menos 75%, é 25, né? Era só ter feito o total menos 75 e vocês descobririam a porcentagem do hidrogênio. Mas caso vocês queiram fazer, né, o cálculo da porcentagem, não tem problema algum. Então, o que a gente faz? De novo, qual que é a massa total do metano? 16U. Então, ela corresponde a 100%. E qual que é a massa que corresponde ao hidrogênio? 4U. Então, fica 4 embaixo de 16, Y embaixo de 100%. Eu vou descobrir a porcentagem da massa de hidrogênio. Então, vejam, eu vou multiplicar aqui em cruz de novo. Eu tenho 16 vezes Y e 4 vezes 100. Então, 4 vezes 100 é 400, dividido por 16, 25. Então, perceba que a porcentagem de carbono no metano é 75% e a porcentagem de hidrogênio no metano é 25%. Beleza? Então, pessoal, como que eu expresso a fórmula percentual do gás metano? Vejam que eu vou colocar aqui como índice as porcentagens. Então, na frente do carbono, eu vou colocar 75%. E na frente do hidrogênio, eu vou colocar 25%. Então, essa é a maneira como você expressa a fórmula percentual do gás metano. C com índice 75% e H com índice de 25%. Tudo bem? Agora,
A gente vai fazer um outro exemplo, que é a fórmula da glicose, C6H12O6, né? Então, vai ser dado ali para vocês as massas atômicas dos três elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, e a gente sabe que do carbono é 12, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Então, vamos calcular agora. Vejam que eu tenho 6 carbonos, então eu vou calcular a sua massa vezes a sua quantidade. 12U vezes 6, que dá 72. Para o hidrogênio, eu tenho 12 e a sua massa é 1U, então eu tenho 12U. E o oxigênio, eu tenho 6 átomos de oxigênio e sua massa é 16, então dá 96U. Agora, somando, eu vou ter 96 mais 72 mais 12, a massa molecular da glicose é 180U. Tudo bem? Tranquilinho? Então, vamos aplicar o mesmo raciocínio que a gente fez para a molécula de metano, agora para a molécula de glicose. Vejam, eu vou calcular primeiro a porcentagem de carbono e depois a porcentagem de hidrogênio. Então, ó, qual que é a massa total, qual que é a massa molecular da glicose? É 180. Esse é o meu total, então esse é o meu 100%. Só que agora eu quero calcular a porcentagem só dos átomos de carbono. Como que eu faço isso? Qual que é a massa só de carbono? 72. Então, eu ponho 72 embaixo de 180 e x embaixo de 100. Multiplico em cruz, então 72 vezes 100 e 180 vezes x. Resolvendo, eu tenho que x é igual a 40%, tudo bem? Então, 40% da massa da glicose é referente ao carbono. Vamos fazer agora para o hidrogênio? Bom, a gente sabe que a massa molecular da glicose é 180, é o 100%, e a massa referente ao hidrogênio é 12U. Então, fica 12 embaixo de 180 e Y embaixo de X, de 100. Né? Então, a gente vai agora multiplicar em cruz. Eu tenho 180 vezes Y, 12 vezes 100. E isso aqui vai dar aproximadamente uma porcentagem de 6,67. Agora, falta a gente calcular só o oxigênio. Vamos lá? Bom, pessoal, eu precisaria calcular a porcentagem do oxigênio, né, fazer essa conta? Não, por quê? Porque eu sei que o total é 100%, e eu já sei que 40% é relativo à massa do carbono, e 6,67 é relativo à massa do hidrogênio. Então, se eu fizesse o total 100% menos 40 menos 6,67, eu chegaria no resultado de 53,33%, que é a porcentagem de oxigênio na glicose. Caso vocês não queiram, vocês podem fazer a regra de 3, não tem problema algum. Então vamos lá, ó. A gente sabe que a massa total é 180U, né, 100%, e a massa de oxigênio é 96U. Então veja, 96U fica embaixo de 180 e W fica embaixo de 100%. Fazendo aqui a conta, multiplicando em cruz, eu tenho 96 vezes 100% e 180 vezes W. Isso vai me dar a porcentagem de 53,33. Então, como que eu expresso a fórmula percentual da glicose? Ela vai ficar C com índice 40%, H com índice 6,67% e O com 53,33%. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora, vamos compreender o que é a fórmula mínima. Vamos ler aqui, ó. A fórmula mínima indica a menor proporção em números inteiros de mols, né, dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Parece meio confuso o que está escrito aqui, mas vamos fazer exemplos que vai ficar claro para vocês, tudo bem? Vamos lá? Vamos ao exercício, pessoal. Ó, uma amostra submetida à análise qualitativa apresenta como únicos constituintes carbono e hidrogênio. Então, é uma substância que só tem dois tipos de átomos, né? Carbono e hidrogênio. Uma posterior análise quantitativa revelou a existência de 75% em massa de carbono e 25% em massa de hidrogênio. Então, como que a gente resolve esse tipo de exercício? Vejam, o primeiro passo é conveniente, quando a gente trabalha com porcentagem em massa, considerar a amostra como sendo 100 gramas. Por quê? Porque quanto que é 75% de 100 gramas? É 75 gramas. E quanto que é 25% de 100 gramas? É 25 gramas.
Percebe? Então, olha como eu coloquei aqui para vocês. Quando eu tenho 100 gramas da amostra, 75% em massa de carbono significa que tem 75 gramas de carbono. E 25% em massa de hidrogênio da amostra significa que é 25 gramas de hidrogênio. Perceberam? Então, quando ele der para vocês aqui a porcentagem em massa, aí você pega a amostra e transforma em 100 gramas, porque aí a porcentagem de 75% vira 75 gramas e a porcentagem de 25% vira 25 gramas. Tudo bem? O segundo passo agora é pegar a massa, que nós já sabemos, né? A massa de carbono é 75 gramas e a massa de hidrogênio é 25 gramas. E aí a gente calcula. E aí lembra que eu coloquei para vocês aquela formulinha, né? O número de mols é a sua massa dividido pela massa molar. E aí, né, vamos fazer o cálculo agora da quantidade em mols de carbono. A massa, a gente já viu, 75 gramas, e a massa molar é 12 gramas por mol. Esse dado aqui de massa molar do carbono, ele é dado para vocês, tudo bem? Então, 75 por 12 é 6,25. Então, eu tenho 6,25 mol de carbono. Fazendo o mesmo cálculo para o hidrogênio, eu tenho 25, né, gramas dividido pela sua massa molar, que é 1 grama por mol, dá 25 mol. Então, o segundo passo era calcular a quantidade em mol. Fizemos isso, tudo bem? E aqui, pessoal, só para destacar para vocês que o que significa? Que naquele composto que a gente leu no exercício que tinha carbono e hidrogênio, significa que a relação entre o número de mols entre carbono e hidrogênio é o seguinte: no composto A, 6,25 mol de átomos de carbono e 25 mol de átomos de hidrogênio. Tudo bem? Só que notem o seguinte, não é a fórmula mínima. Então, a fórmula mínima não quer os menores números inteiros. 6 e 25 e 25 não são os menores números inteiros. A gente ainda consegue dividir. Vamos ver como? Então, como que eu vou obter o menor número inteiro? Bom, vocês sabem que o menor número inteiro é 1. Então, para eu chegar no menor número inteiro, eu tenho que pegar entre os dois, por exemplo, 6,25 e 25, e dividir pelo menor entre eles. Por quê? Porque se eu dividir 6,25 por 6,25, isso daqui vai dar quanto? 1. Agora, se eu dividir 6,25 por 25, vai dar quanto? 0,25. Percebam que se eu dividir 6,25 por 25 deu um número quebrado, 0,25. Ele não é um menor número inteiro. Então, eu sempre tenho que dividir, né, a quantidade em mols que eu tenho pelo menor entre eles. Como aqui eu tenho 6,25 e 25, eu vou dividir os dois por 6,25. Então, vejam que eu vou ter qual quantidade de mols do carbono? 1, né, porque 6,25 dividido por ele mesmo é 1. E quando eu divido 25 por 6,25 dá 4. Então, veja que essa é a menor proporção em mols que eu tenho, né? Eu posso escrever que eu vou ter nessa substância 1 mol de carbono se combinando com 4 mols de hidrogênio. E como que eu escrevo essa fórmula mínima? Vai ficar C com o índice 1 e o hidrogênio com índice 4. Como eu não preciso representar o índice 1, eu tenho que a fórmula mínima é CH4. Tudo bem? Tá claro? Por último, pessoal, nós temos a fórmula molecular. E ela indica o número real de átomos de cada tipo na molécula, tudo bem? Vamos ver então agora o que é a fórmula molecular? Então, notem o seguinte, que a fórmula molecular ela pode ser obtida a partir da porcentagem em massa. Então, eu peguei aqui um exemplo da vitamina C. E aí a gente sabe que a vitamina C ela tem massa molar de 176 gramas por mol. Então, já que a gente vai utilizar a porcentagem em massa, o que eu falei para vocês? Quando é porcentagem em massa, pega 100% da amostra. E a amostra aqui, no caso, é 100 gramas de vitamina C. E quais são as porcentagens em massa? Eu tenho 40,9% em porcentagem de massa de carbono, o que significa que é uma massa de 40,9 gramas. De hidrogênio, eu tenho uma porcentagem de 4,55, o que significa que eu tenho 4,55 gramas de hidrogênio. E por último, eu tenho o oxigênio, que a sua porcentagem em massa
é 54,6%, ou seja, é uma massa de 54,6. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo, né? A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez para a fórmula mínima. Agora a gente precisa expressar aquela massa em número de mols. Como que a gente faz isso? Bom, a gente lembra que o número de mols é a razão entre a massa pela sua massa molar. Então, vamos começar pelo carbono. Qual que era a massa mesmo? 40,9. Sua massa molar é dada 12 gramas por mol. Bom, isso daqui dá 3,41. Fazendo ali o cálculo para o hidrogênio, 4,55 dividido por 1 é 4,55. E para o oxigênio, dividindo 54,6 por 16 dá 3,41. Tudo bem? Perceberam, então? Tranquilo fazer esse cálculo, né? O que pode ser um pouquinho difícil são as contas, né? Porque tem números quebrados aqui, 40,9, 4,55 e 54,6. E para achar o menor número inteiro, o que a gente tinha que fazer? Dividir pelo menor entre eles. Então, qual é o menor? Eu tenho 3,41 mol, 4,55 mol e 3,41 mol. Então, qual que é o menor de todos? 4,41. Então, eu vou dividir 3,41 por 3,41 para o carbono e para o oxigênio, que vai dar 1. E vou dividir aqui 4,55 dividido por 3,41, que vai dar 1,33. Opa, professor, nota o seguinte, que agora eu tenho dois números inteiros, mas um não deu um número inteiro, deu um número quebrado, 1,33. Como que a gente conserta isso, né? Como que a gente torna ele um número inteiro? Vamos ver? Como que a gente deve prosseguir? Veja, como os valores encontrados não são inteiros, na verdade um só deles não é, né, que é o hidrogênio, a gente tem que multiplicar por um número que permita obter o menor número inteiro. Tudo bem? Então veja que o número aqui, se eu multiplicar 1,33 por 1, eu vou continuar tendo 1,33. Se eu multiplicar 1,33 por 2, eu vou ter 2,66. Veja que ainda não é um número inteiro, então vamos continuar. Se eu multiplicar 1,33 por 3, isso daqui vai dar 3,99, ou seja, dá 4. Então, o número que eu vou ter que multiplicar é o 3, porque ele vai ser o primeiro que dá um número inteiro. Só que agora eu não posso só multiplicar o hidrogênio, eu tenho que multiplicar todo mundo por 3. Então, multiplica 1 mol de carbono por 3, 1,33 mol de hidrogênio por 3, e multiplica 1 mol de oxigênio por 3, vai dar 3. Então, qual que é a fórmula mínima? Bom, a fórmula mínima é C3H4O3, tudo bem? A gente calculou a fórmula mínima, né? Tudo que nós fizemos, vejam que foram as etapas para calcular a fórmula mínima e não ainda a fórmula molecular. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Agora, pessoal, para calcular a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, eu tenho o seguinte, eu posso, né, colocar assim, fórmula molecular é igual a fórmula mínima vezes N. E como que a gente calcula esse N? Vejam que a fórmula molecular foi dada, né, a massa dela, que era 176. E como que a gente sabe, então, qual que é a massa dessa fórmula mínima? Vejam, eu tenho 3 carbonos, então 3 carbonos vezes a sua massa dá 3 vezes 12, 36. Do hidrogênio é 4 vezes 1, 4. E do oxigênio é 3 vezes 16, então dá 48. Então, somando 48 com 36 com 4, então, ó, 48 com 36 com 4 dá 88. Então, fica 88N é igual a 176, então N vai ser 2. Então, eu já sei que agora o N é 2. Então, como que eu escrevo aqui entre parênteses? C3H4O3 barra, aqui, parênteses N. Como N é 2, agora eu faço a distributiva. Então, vejam que a fórmula molecular da vitamina C é 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 átomos de carbono. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio. E eu tenho o quê? 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Se vocês fizerem a conta, vocês verão que isso daqui dá 176. Vamos lá? Ó, 6 oxigênios vezes 16 é 96. 6 carbonos vezes 12 é 72. Então, eu tenho 72 mais 96,
168, mais 8 hidrogênios, 176. Tudo bem? Então, eu calculei a fórmula molecular.